Boa noite a todos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, agora com o Evangelho. Vamos começar hoje o capítulo 7. E vamos começar as bem-aventuranças, falar das bem-aventuranças. As bem-aventuranças veio do Novo Testamento. A gente sabe que veio do Sermão da Montanha. A gente vai ver então aqui nos próximos meses, os 4 próximos capítulos, a gente vai falar das boas-aventuranças. E como falou o Antônio aqui, a gente escolheu estar aqui, A gente escolheu ser espírita, a gente escolheu, hoje mesmo a gente escolheu vir no centro, Então, vamos aproveitar essas escolhas e estudar também, Então, eu convido a gente ler, a refletir pelo menos esses 4 capítulos, nos próximos meses, porque é a base muito importante dos ensinos de Jesus. O Gandhi, ele falou que se toda a literatura do mundo ocidental se perdesse e só sobrasse o Sermão da Montanha, a humanidade estava salva. E ele era um hindu, ele não era nem cristão, Por quê? Porque ali está a direção que a gente tem que tomar, está o código moral da humanidade. Então, começa o Evangelho de Mateus, capítulo 5. Então ele fala dos bem-aventurados, e ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, pobres de espírito, Então a gente já começa, pobre, a gente já tem uma conotação negativa, Quando a gente fala, pelo menos nos dias de hoje, pobre de espírito, você imagina, a primeira coisa que te vem é um coitado, é um cara que é um burro, só coisa pejorativa, um pobre de espírito, Então a gente tem sempre que se retratar nos ensinos evangélicos, Como a gente está cansado de ver vários exemplos, nada ao pé da letra. A gente tem que levar também ao contexto da época, Os hebreus, eles tinham várias expressões, como é que chama aqui? Eu até escrevi, porque é uma coisa... linguajar concreto, era isso. Eles usavam uma coisa concreta para falar coisas transcendentais. E Jesus, como era um hebreu também, ele não era diferente. Então, por exemplo, os hebreus falavam, quando eu estou feliz, eles falavam, eu estou com gordura entre os dentes. Não me perguntem por quê, eu não consegui ainda pesquisar o porquê. Quando eles estavam para morrer, alguém estava para morrer, eles falavam, eu estou com a alma nas mãos. Ou seja, a alma já para entregar a Deus. Então a gente tem que levar em consideração isso também. Quando Jesus fez o seu Sermão na Montanha, ele não estava falando para as pessoas ali encarnadas naquele momento. Jesus estava falando para o espírito imortal. Jesus estava falando para sempre. São ensinamentos que vão servir para todo mundo que ter contato com eles para sempre. Em qualquer nível evolutivo, a partir do momento que a gente escutar, vai calar no nosso espírito. Então ele estava falando para o espírito, ele não estava falando para o aqui e agora, digamos assim, das coisas passageiras, das coisas mundanas. Ser pobre de espírito não tem nada a ver com ser pobre e rico, não tem nada a ver com material. Ser pobre de espírito, resumindo, seria ser humilde, porque Jesus falava que ele preferia dar os conhecimentos aos pobres de espírito, ou seja, aqueles que não se consideravam sábios, que não achavam que eram doutores da lei, que sabiam de tudo. Por quê? Porque eles tinham humildade. Então ele preferia pregar, ele preferia ensinar para essas pessoas. Também não quer dizer que uma pessoa rica necessariamente não seria um pobre de espírito, porque não tem nada a ver, como a gente viu aqui hoje no estudo, como a gente viu na palestra também, não tem nada a ver com a sua classe social. É coisa do espírito. Então um rico pode ser também uma pessoa humilde, pode usar a riqueza para ajudar o próximo, então ele também vai ser um pobre de espírito. Então, peraí.
que eu já me perdi. Então, o pobre de espírito é aquele que entendeu que precisa enriquecer-se. É aquele que, caiu a ficha. Ele já entendeu. A gente, espero, também já entendeu. Mas entre entender e praticar, é uma distância enorme, Eu vindo para cá, eu já vi, eu sou riquíssimo de espírito. Não sou pobre de espírito, porque já o trânsito, eu atrasado, sai da frente, você falha miseravelmente no trânsito, então eu vi que eu ainda tenho que trabalhar essa parte de orgulho, esse sentimento de orgulho mesmo, E quando a gente começa a nossa jornada, também já foi falado aqui a semana passada, a gente começa com o intelectual, A gente primeiro desenvolve o intelectual. E o intelectual vai gerar orgulho. Você pode ver, é até normal, quando a gente aprende alguma coisa e o outro não sabe, a gente já fala, você não sabe isso? Aquele orgulho besta, E depois a parte moral, Para a gente atingir, digamos assim, o ser mais evoluído, o ser angelical, a gente tem que desenvolver essas duas asas, que é a razão e a moralidade. Então, quem diria assim, quem é o rico de espírito, é aquele que desistiu do aprendizado. Ele não está interessado em aprender as coisas do espírito. É aquele que não se quer espiritualizar. Por quê? Porque ele acha que ele sabe tudo, E olha, e não é porque ele não tem condições de aprender, porque ele é uma pessoa inteligente, Ele poderia muito bem entender como o pobre de espírito. Mas se ele admitir isso, ele já admite que tem alguém em cima dele, que seria Deus, Então ele não quer. O orgulho dele fala, não, imagina, eu só acredito na coisa que o meu intelecto entende, Eu não aceito isso, Só que não muda a situação, Quando as pessoas, quando todos nós morremos, Pobre de espírito ou rico de espírito, a gente vai para o lado de lá. Então também não seria justo, Deus não seria justo, se esses dois, tanto o pobre de espírito como o rico de espírito, tivessem o mesmo tratamento. Lembrando que entrar no reino de Deus, que ele fala aqui, não é somente o mundo espiritual. Porque a gente constrói o mundo de Deus todo dia, dentro da gente. Não é uma coisa exterior. Quando a gente morre, a gente só externa aquilo que a gente tem dentro. Então a gente precisa, antes de tudo, construir o reino de Deus dentro da gente. Então, humilde é aquele que sabe da sua pequenez diante do Criador. É aquele que sabe que nada sabe, Já dizia o sábio, tudo que sei é que nada sei. Ele sabe que toda pessoa que passa na vida dele tem uma lição a lhe ensinar. Ele não é soberbo, ele não é prepotente. Então ele vai ver o próximo, não pelo que o próximo tem materialmente, mas sim o que ele pode aprender moralmente com o próximo, ou como ele pode ajudar o próximo também para ele se melhorar. Tem uma historinha bem legal que eu vou contar agora, mas o pobre de espírito, ele usufrui, eu achei bem legal isso, ele usufrui das coisas, mas ele não retém. E é uma coisa que a Ivanise falou hoje aqui que eu achei muito legal quando a gente ora, que não sai do teto, porque a gente ainda está pensando no eu, E quando a gente entende que a gente não tem nada, nada é nosso, que tudo é criação de Deus, tudo vem dele, a gente cai a ficha no nosso espírito. Porque aí a gente percebe que nada nos pertence, tudo pertence a Deus. Então, quando um ente querido, como foi dito aqui hoje, está na hora dele ir embora, está na hora dele ir embora. A gente tem que agradecer os momentos que a gente teve junto, por isso que é tão bom valorizar os momentos juntos em família, ou aqueles que, não precisa ser família, mas aqueles que Deus põe no nosso caminho, E a historinha é essa, era um sábio daquele tempo de Jesus, lá um sábio hebreu, e ele sempre pregava,
E ele falava que nada temos e nada nos pertence. Aprendamos a usufruir, né? E ele tinha 2 filhos, né? Era casado, tinha 2 filhos, e os 2 filhos morrem no mesmo dia. Então, se vocês acham que ele era sábio, vocês tinham que conhecer a mulher dele, né? Que era mais sábia ainda. Então, a mulher morreu, os 2 filhos, né? Ele não sabia porque ele estava fora pregando, então ela preparou os corpos, né? Naquele tempo se preparava os corpos e tal, e deixou ali na sala. Aí ele chegou, né? E aí ele falou: marido, né? Eu estou com uma dúvida, né? Eu peguei uma coisa emprestada, e você acha que eu tenho que devolver? Aí ele: mas que loucura, mas claro que você tem que devolver, né? Está na lei, nada, né? Não te pertence, você tem que devolver. Daí ela falou: muito bem, então Deus veio buscar os nossos filhos, vamos ter que devolver. E aí o que ele pode fazer? Ele não pode falar nada, né? Porque me lembra aquela notícia, né? Quando tem que dar a notícia que morreu um ente querido, não ser abrupto, né? A historinha do gato, ó, o gato subiu no telhado, em vez de falar que o gato já caiu e morreu, né? E então é isso, né? Quando a gente põe no coração da gente que a gente faz parte desse mecanismo, né? Dessas leis divinas perfeitas e que nada nos pertence, né? A gente vai trabalhando essa humildade e essa entrega, né? Incondicional. Foi postado hoje no nosso site no Facebook da nossa casa o filme do Francisco de Assis, porque eu também pesquisando aqui achei uma passagem, né? Eu achei muito bonito e realmente é uma figura exemplar, né? E contando rapidamente, ainda temos 2 minutos, quando o Francisco de Assis ele tinha uma ligação muito grande com os leprosos, né? Então ele teve muitos momentos, muitas passagens da vida dele que ele conviveu com leprosos, né? Então sempre que ele podia, ele mandava os seus discípulos visitar um leprosário lá, né? E era o Pedro e o Paulo, e eles foram lá e dar, né, as notícias e tal, e tinha um leproso que era muito revoltado. Ou seja, aquele que é humilde, ele se abnega. Aquele que é orgulhoso, ele se revolta contra os desígnios de Deus, mesmo inconscientemente. E esse, né, ele era muito revoltado, né? E eles falando: não, a gente vem em nome de Francisco e tal. Ele falou: não, mas o Francisco não sabe. Se vocês fossem leprosos, vocês iam saber, vocês nem imaginam. Começou a xingar, começou. Aí o Pedro, que já era mais um pouco truculento, falou: vem cá, pôs ele no ombro e falou: vamos levar ele para o médico que pode curar ele, né? Levou lá para o Francisco. O Francisco, vendo aquilo, falou: não, mas eu não posso receber ele aqui, não tem condições, manda de volta, né? Aí eles já saindo assim, né? E daí o Francisco falou: meu Deus, não, peraí. Aí ele se ajoelhou, pediu perdão, falou: não, Deus mandou ele aqui, me desculpa, vamos tratar dele. E aí ele levou lá eles para o quartinho, e aí ele começou a rezar, ele e os dois, né? Começaram a orar fervorosamente e chorar, né? Ele começou a chorar, o leproso começou a chorar, começou a se abrir, então ele falou: pô, então vamos pedir a Deus um sinal, né? Então ele teve uma intuição de pegar as pétalas de rosas, dissolver em água e colocar nas feridas. E quando ele fez isso, quando ele punha nas feridas, as feridas começaram a se fechar. Foi um verdadeiro milagre, né? Então a partir disso o leproso começou a pregar também, mas o leproso ainda tinha, porque o leproso era um assassino, era um cara violento, incendiário. Ele tinha, mesmo pregando o evangelho, ele tinha esses impulsos dentro da alma dele. E uma noite, rezando ao ar livre, ele pediu a Deus, ele falou: se você pode me conceder uma coisa, por favor, me conceda de novo a lepra. E ele acordou leproso de novo. Aí ele tirou o manto, pôs umas roupas simples e voltou contente para o hospital lá dos leprosos, porque ele entendeu finalmente dentro do coração que Deus deu aquilo exatamente para ele poder frear os instintos. Então depois de 6 anos ele morreu e voltou, né, aos céus, digamos assim, ao mundo espiritual, mas já com aquela lição aprendida. Então eu só queria deixar esse exemplo, né, de humildade, né,
E para a gente não temer, para a gente confiar e exercitar o ser pobre de espírito. Muita paz a todos.